chama. Hello, teens. Hello, my friends. Welcome to the English now. All right, let's go. Let's go story English. Ok, minha galerinha da Escolinha Menino Jesus, Instrui e Educa. Meu querido nono ano, aquele abraço, galera do nono ano. English Teacher Silvestre. Estamos mais uma vez em nossa aula online e vamos hoje agradecer por mais uma aula, por estarmos juntos novamente, minha galera do nono ano. Então vamos lá fazer a nossa oração do estudante. Vamos juntos rezarmos. Virgem Santíssima, vós que sois a sede da sabedoria, ajudai-nos nos meus estudos. Abre a minha inteligência para que eu possa compreender e guardar na memória os ensinamentos dos professores. Conservai a minha calma na hora do exame. Fazei-me recordar a resposta certa e guie minhas mãos para que eu escreva o que devo escrever. Fazei que eu seja aprovado no fim do ano, para que eu possa dar alegria aos meus pais e a todos os que me ajudam nos estudos. Nossa Senhora, não permitais que eu aprenda ou pratique coisas erradas ou repreensíveis, seja em aula ou fora dela, com maus companheiros, maus livros ou más revistas. Virgem Santíssima, sede da sabedoria, rogai por nós. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam, através dos estudos, encontrar o caminho da felicidade e ter muito sucesso na vida. Let's go! Beleza? Nossa gramática hoje são modal verbals, né? Continuando com os modais que a gente vai ver hoje é o should e o must. Should e must. Os verbos modais, eles são um conjunto de verbos que dão um significado específico para um verbo principal na frase. Ele entra na frase servindo de verbo auxiliar, certo? São utilizados para pedir permissão, para dar conselhos, para indicar habilidade, possibilidade, obrigação, entre outras situações. Então essa é a função dos verbos modais. Quando ele diz assim, may I go with you, né? Talvez eu vá com você. Talvez eu vá com você. Talvez eu possa ir com você. Então, na interrogativa. I can do this. Eu posso fazer isto. Eu posso fazer isto. You should pay attention. Você deveria prestar atenção. Então, o modal may vem auxiliando o verbo go. Talvez eu possa ir com você. O modal can vem auxiliando o verbo do. Eu posso fazer isto. E o modal should vem auxiliando o verbo pay. Prestar atenção. Então, os modais têm função muito importante dentro da frase, certo? Modal verbos, quanto à forma deles, as características gerais dos verbos modais são: quais são as características deles? Eles não têm infinitivo, certo?
Quando que o verbo está no infinitivo? Quando ele vem acompanhado do to, né? Vamos supor, to play. Aí o verbo está no infinitivo, play. Aí eu vou conjugar played no passado. Aí eu coloco o ed no final, tiro o to. Então ele saiu do infinitivo. No modal não acontece isso, ele não tem um infinitivo. O modal, os verbos modais também não têm conjugação regular completa, certo? Como você costuma conjugar os outros verbos completamente. Não há essa conjugação completa regular. Outra característica dos modais é que eles não sofrem modificações, eles não são flexionados com o acréscimo de S ou ED para fazer simple present, para fazer passado simples. Os modais não aceitam isso. E os modais acompanham o verbo principal no infinitivo, mas quem está no infinitivo é o verbo principal, não é o modal. Sem o to, certo? Quando o verbo estiver com modal, no infinitivo, o to não pode estar lá. E a forma, os modais formam a negativa somente acrescentando o not, ok? Então essas eram algumas dicas que vocês estão vendo sobre verbos modais, ok? Tainá, Tainara. Hoje nós vamos ver especial, que o Grammar Help lá do livro traz, e na página 50 também traz, e no Grammar Help na 171, porque a gente já viu vários modais no mês passado e agora só complementando o uso de alguns. Em especial, nós vamos trabalhar com o must e o should. Só que nós vamos ter atividade também com os outros modais, testando o que você já estudou, já aprendeu sobre esses modais, tá certo? Então, em especial, o must e o should, vamos começar falando do modal verbos must. Com correspondência a deve, né, a tradução dele, must, deve, é usado para expressar obrigação, proibição ou dedução. Então, veja bem essa questão, ó. Veja a diferença entre obrigação e proibição e dedução. A primeira, obrigação. You must help your parents. Uma obrigação. Você deve ajudar seus pais. Você ajuda seus pais, Álvaro? Você ajuda, Gabi Sequela, seus pais? Muito bem. O terceiro diz que ajuda, a Dona Cruz, né? Faz até comercial no Facebook para Dona Cruz. You mustn't park here. Então, você não deve estar no parque. Isso aí é uma proibição, certo? Então, a primeira foi uma obrigação, a segunda uma proibição. E a dedução é she must be sick. Ela deve estar com coronavírus. Então, é uma dedução, ela deve estar doente. She must be sick. Ela deve estar doente. Então, expressa a dedução. Então, must, deve, tem essa função de auxiliar o verbo principal. Ó. Então, ele vem aí na frase auxiliando o help, o to be, o be, viu? E esse verbo must, ele pode ser substituído pela expressão have to, certo? Então vai ter situações que ele vai substituir a expressão have to. Como essa aí, ó. You don't have to go now.
Você não deve ir agora. We have to work hard. Né? Você deve trabalhar duro. Então ele pode ser utilizado have to, única expressão que vai substituir o verbo must, o modal must, ok? Aí o outro verbo é o should, mudar o verbo should. O should, com correspondência e significado a deve ou deveria, são usados para expressar conselho, e o should também, além de conselho, ele expressa obrigação, certo? Então, ele é bem parecido com o must, só que vai expressar conselho e obrigação. Então, o should vem auxiliando o verbo principal, como você vê aí no exemplo da frase You should go now. Você deveria ir agora. She shouldn't say that. Ela não deveria ter falado aquilo, certo? Então, o should é um verbo modal que vai ser usado na frase para auxiliar o verbo principal, expressando conselho e obrigação, ok? Então, esses eram os dois verbos modais que eu queria mostrar para vocês essa introdução deles, certo? Agora vamos ver a atividade do livro sobre esses verbos. Então, galerinha do nono ano, coloque seu livro aí na página 50, certo? 50. Na questão 4. Read the sign and the carton, pay special attention to the highlight work. Complete the sentence with should or must words. Então, temos aí um cartoon, certo? Então, primeiro. Note. Student must turn off cellular phones before entering school building. Então, você vê aí que os estudantes devem desligar os celulares antes de entrarem no edifício. No edifício escolar, no prédio da escola. Você vê que quanto proibir o celular, né? O aluno não pode usar o celular. No Brasil todo tinha as regras. O celular tira a atenção do aluno. Agora, o aluno para estudar, né? Sem o celular não vai, né? Tem que ter o celular, o tablet, o computador, e aulas remotas são assim, né? Dessa forma. Então, você vê aí um modal destacado nesta frase, né? Dando aí um sinal de proibição, né? Você tem que desligar, certo? O must aparece para fazer esse auxiliar ao verbo turn, o verbo principal. Aí no outro cartaz, quem aparece em destaque é o should. Maybe we should put away your phones. She's trying to test it on a crack. Então, a senhora fala, talvez nós deveríamos jogar os nossos celulares fora. Ela está tentando escrever um texto no biscoito. Então você vê que a criança encontrou uma forma de chamar a atenção dos pais, que estavam cada um no celular, tentando fazer um texto no biscoito para ver se eles davam atenção à criança, né? Porque vocês sabem que existe muita situação, né, que os pais ficam no celular e terminam deixando de dar atenção para os pequeninos, certo? E as crianças sentem essa falta. E aí você observa que o should vem mostrar, né, essa fala, que a senhora fala deveria, né, é uma ação correspondente ao modal should, que expressa conselho e obrigação, né? Então eles têm a obrigação de
jogar o celular fora no sentido de não jogar fora no lixo, mas jogar ao lado, deixar ao lado e dar atenção para a criança. Então, o must e o should são os modais que a gente vem trabalhando corretamente. E aí você vai aplicar aqui, ó, o should e o must é o should na lacuna que está em branco, ó. We use, nós usamos. Aí você coloca o modal aí no espaço. To talk about a strong obligation and to talk about a moral obligation or advice. Então você vai colocar o modal correto de acordo com a explicação lá do slide no espaço da página 50 na questão 4, ok? Aqui na questão 5, você vai colocar now read the chart and the ATR your example. Você vai adicionar uma frase, né, com should e uma frase com must. Então você já tem algumas aí, ó. You shouldn't spend too much time in your social media. Né? Então você não deveria gastar muito o seu tempo em mídia social, né, em redes sociais. Should I see our doc? Né? Eu deveria ver o médico. E aí você constrói uma frase pessoal sua com should expressando advice, que é conselho, ou obligation, obrigação. Aí na segunda coluna é o must expressa obligation, obrigação. I must hurry, I'm late for school. Né? Então, nesse espaço aí em branco, você vai montar uma frase com must expressando obrigação como essas aí, ó. Né? Must children have limited access to cell phones, né? Então, as crianças devem ter acesso limitado aos telefones. Muito bem, isso é importante. Então, você cria uma dessa aí com must e cria outra aqui na terceira coluna com must. Você cria uma frase na negativa colocando proibição, certo? Então, obrigação você não usa o not. Na proibição você usa o not. Então, mustn't, você coloca aí. We mustn't throw garbage on the street. She must use the computer late at night. Her parents don't allow her to do so. E aí você, na última linha, você constrói a sua frase, né? Tipo essa, we mustn't throw garbage on the street, né? As pessoas não devem jogar o lixo nas ruas. Então, veja três frases que vocês vão ter que fazer aqui na questão 5. Uma com should, pode ser expressando conselho ou obrigação. A outra com must, expressando obrigação. E a outra com must na negativa, expressando proibição. Ok? Então aqui embaixo no lembro tipo é a questão do similar have to, né? Que eu falei que é usado para substituir lá a situação do must, do should, ok? Então, na questão da página 51, certo? Aí na 51, você vai write five questions, use the modal verbos can, could, may, should, would and have to. Você vai formular 5 frases, certo? Nessas 5 frases, pode ser 6 frases, o que você vai fazer? Perguntas em relação aos modais, utilizando os modais. Você vai fazer perguntas com os modais can, could, may, should, would e have to. Você vai formular 5 perguntas. Essas 5 perguntas que você formular, né, aí você escolhe um colega e manda para ele responder, certo? Aí a resposta que ele mandar para você, isso trocando por WhatsApp as mensagens.
as respostas que ele mandar para você, você vai registrar dele ou dela aqui na questão 7, né? Então, essa era a atividade aqui da página 51, certo? Então, ao fazer as questões, você manda e pede a resposta. Aí a resposta tem que ser acrescentada para você. Aí na página 51, na questão 7, você coloca a resposta que o seu colega que você escolheu para mandar as perguntas, mandar para você as respostas e você acrescentar, tá certo? Na sua questão. Na página 52, 52, o que você vai fazer aqui? In pairs, read the following situations and write interrogative sentence using the modal verb from the box. O que você vai fazer aqui nessa questão? Você vai pegar os modais, como o could que já foi eliminado aí do box, aí sobrou o must, o may e o would e o should. Aí você vai observar a frase, ó. You wanted to borrow your friend tablet, né? Você gostaria de emprestar seu tablet aos amigos. Você gostaria de emprestar seu tablet aos seus amigos. Você deveria emprestar seu tablet a seus amigos. Aí, como que você observando a resposta como que você vai formular a resposta da alternativa A? Ele formulou fazendo uma pergunta. Então, todas elas você vai formular de acordo com a afirmação. Você vai formular uma pergunta com o modal. No caso, ele usou o could, né? Could I borrow your tablet, please? Eu poderia emprestar o seu tablet, por favor? Então, eu deveria emprestar o seu tablet, por favor? Então, como é que você vai fazer nas outras questões? Observando cada frase, né? Your phone is broke, né? You need to call your father, né? Seu telefone está quebrado. Você deve chamar o seu pai. You want to use a friend phone. Você usaria o telefone dos seus amigos? Então, nessa situação aí, você vai formular uma pergunta com must, may, can, would ou should, com most. Então, na letra B, você formula a pergunta com most, certo? Aí na C, your teacher say it's obligation to be the computer room tomorrow at 1:00. Então, seu professor fala para você uma obrigação que tem que ser feita no computador, na sala de bate-papo, amanhã às 8 horas. Então, amanhã, 8 horas, essa tarefa tem que estar respondida. Então, na letra C, você vai formular uma pergunta de acordo com essa afirmativa aí da letra C, utilizando o modal must. Na letra B, você usa o can ou may, tá bom? E na letra C que você usa o must. Na letra D, you want to invite a friend to your house for a sleep over, né? Então, você deveria convidar um amigo para dormir fora, né, em sua casa. Ou seja, você deveria convidar um amigo para dormir em sua casa. O amigo sair da casa dele e dormir fora em sua casa. Aí na letra D você vai usar o modal would para fazer a pergunta. E na letra E, you are at the library, you want to use the computer to do some research, né? Então, se você está na biblioteca, você deveria usar o computador para fazer alguma pesquisa. Então, nessa letra aí, você vai usar o may ou can para formular sua pergunta. E a F, your friend has been buried in the internet.
He wants a piece of device in which he should choke his parents on the teacher. Né? Então, nessa situação aqui, você vai formular a pergunta utilizando o should. Né? Então, talvez eu deveria falar com os meus pais ou o professor. Então, formule aí a sua assertiva de acordo com cada situação, da A, B, C, D, E, F. Já dei os verbos que você vai utilizar no começo de cada frase para fazer a pergunta. A afirmativa é grande, mas a pergunta é bem pequena, certo? E na questão 9, você vai associar cada afirmativa, certo? Com o verbo modal. Vou dar uma dica aqui para você. Letra A. Moon refused to pay my cell phone bill. Né? Então, veja bem que como é que você vai associar. Então, como que você vai enumerar aí essa situação? A letra A diz assim. Moon refuses to pay my cell phone bill. Então, a minha mãe se recusa a pagar minha conta de celular. Então, você pega a letra A e procura o uso de should aí. Aí, na última coluna, você vai colocar a letra A. You should choke less on the cell phone. Então, qual foi o conselho que foi dado aí? Se a mãe dele se recusa a pagar a conta do celular, you should choke less on the cell phone, na última coluna. Você deveria falar menos no telefone. E aí a conta sairia mais barata, ok? Então era isso. Nós vamos parar por aqui por hoje com os modal show de master. Na próxima aula a gente continua. Goodbye, my friends. Nice to meet you. Um abraço, galerinha do meu 9º ano, querido. Escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa. Kiss, baby, teacher Sylvester. Goodbye.